Raspava o seu presidente todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do nome Martim. Na França pode ser Martin e nos Estados Unidos Martin. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A vitória será nossa! Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Chicó e João Grilo. Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos, combates pela história. Passado e presente neste podcast. Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. No programa de hoje, eu, Chico e o professor Mac vamos debater sobre um tema da história república recente do Brasil, né? Falaremos sobre os 10 anos das jornadas de junho de 2013. Se é que podemos chamá-las de jornadas. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, né, Mac? Olá, Chico. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo jóia. Nem o nome desse movimento a gente sabe direito, né? Pois é um grande enigma que povoa até hoje o pensamento aí dos intelectuais, dos pensadores sobre o Brasil, né? Verdade. Mas o Tempos vai tratar disso hoje, talvez em outras oportunidades ao longo do ano, né, Chico? Isso, hoje a gente quer bater um papo sobre essa questão também, pelo mês de junho, né? Celebração dos 10 anos, celebração não, é rememorando os 10 anos aí da efeméride, e a gente quer, ao longo do ano, tratar desse assunto em outras ocasiões. Mac, acho que um primeiro ponto que a gente pode trazer para a discussão sobre o evento, acho que é meio um consenso aí, de que é um grande enigma, né? Como eu comecei falando, eu sei que concorda com essa visão, um movimento difuso, de pautas muito heterogêneas, né? Uhum. Eu acho, Chico, a gente poderia até fazer aqui falando em caráter heterogêneo, contar um pouco, no primeiro momento, da nossa experiência pessoal, de se envolver, de estar presente nesse momento. Você fala como é que foi o seu envolvimento ali em 2013. Você era bem mais jovem do que é hoje, né? Eu não quero falar, não, eu tô com vergonha disso, cara. Não, moço. E eu vou falar também, eu participei em alguma medida. Se eu soubesse do que ia dar, eu não teria participado. Não, aí já é uma primeira questão interessante para a nossa conversa. Não se constranja. Porque uma das ideias que eu quero defender aqui no nosso bate-papo é exatamente essa, de que as coisas que aconteceram depois não são consequências necessárias de 2013. Há quem pense isso, eu não estou entre estes. É claro que eu fiz uma brincadeira, a gente vai problematizar isso, né? Qual é a relação, se é que houve, direta ou indireta, desses eventos, mas, como alguns dos ouvintes já sabem, os que não sabem, eu sou ainda um jovem professor, então em 2013 eu estava no último ano do meu ensino médio, terceiro ano, e toda aquela movimentação aparecendo na TV, nos noticiários, isso deu uma contagiada na juventude. Na época, a gente utilizava muito o Facebook, e o Facebook ainda não tinha um algoritmo de bolha, vamos dizer assim, né? Os vídeos não eram tão filtrados conforme interesses. Esses algoritmos das redes sociais evoluíram bastante. Hoje em dia, a gente está cada vez mais preso às nossas bolhas de assuntos dos quais nos interessam, mas os vídeos chegavam muito para a gente e naquele entusiasmo típico da juventude, eu e outros amigos, nós fomos para a rua aqui na nossa cidade, Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Fomos ali próximo de onde fica a prefeitura da cidade, e lá teve um movimento que eu não sei bem o que era, assim. Eu vi muita coisa, vi até uma galera que estava em clima de festa, o pessoal estava agindo como se estivesse numa micareta, teve gente levando de cerveja, mas eu me lembro que, como estudante secundarista ainda, eu vesti uma camisa do
Che Guevara, e aí me sentindo um grande revolucionário. Sério, Chico, tem fotos desse momento aí? Pois é, eu vou ter que procurar um registro. Eu lembro que minha amiga estava com a gente no dia, hoje ela já se formou também, ela vestiu essa camisa, a gente estava na casa dela, ela morava perto da prefeitura, e de lá a gente desceu. E ela vestiu essa camisa, fez um post na rede social, eu lembro disso. Depois eu vou tentar recuperar isso e vou Aham. mandar para Pois é, vocês. você tocou em alguns pontos aí que traduzem bem, que foi assim, que foram aquelas jornadas de junho, em sua diversidade, em sua novidade para muita gente. Eu costumo brincar que foi o batismo político de muita gente, entendendo esse ato político como participar de uma atividade na rua, né? Assim, essa dimensão coletiva. No meu caso, Chico, abreviando bastante aqui, algumas coisas, algumas imagens e alguns diálogos do dia que eu fui à manifestação me marcaram muito. Lembrando que foram algumas semanas de manifestações, né? Ao longo de junho de 2013. Mas teve um pico ali, mais ou menos 16 a 18 de junho. Num desses dias, em que ocorreu possivelmente a maior manifestação em Montes Claros, eu fui. Primeiro um diálogo que me chamou a atenção. Eu estava tentando agendar um serviço aqui em casa e o prestador de serviço falou assim. Eu falei para ela, não posso ir. Vamos cancelar porque eu tenho outro compromisso. E aí ele disse, você é professor, você vai para a manifestação, né? Olha como é que o assunto estava na mídia, nas conversas. Eu falei, de fato eu vou. Ele falou, Mega, é normal, você é professor, você vai. Agora, engraçado, ele falou, lá na rua de casa tem uns meninos assim, mais nada a ver, que também estão indo. E eu achei interessante, o que seriam os meninos nada a ver, né? Mas tinha alguém que nunca tinha Interessante. participado de uma manifestação, né? E aí eu fui. Você ia falar, Chico? Aí a primeira imagem que me chamou a atenção, o ponto de partida foi a Praça do Doutor Carlos, bem no coração da cidade. E nas imediações eu vi algumas casas, nas portas de algumas casas, idosos postados ali esperando a manifestação passar para eles assistirem. Não era uma manifestação qualquer. Então também idosos estavam nessa expectativa. A segunda imagem foi muito marcante. Quando eu cheguei aí bem perto mesmo da Praça do Doutor Carlos, devia ser umas 16 horas, 16h30, portanto, durante o horário comercial, várias lojas estavam fechadas. E com faixas afixadas nas lojas pelos proprietários, pelos gerentes, em apoio ao movimento. Havia um temor, né, de quebra-quebra, de saques, enfim, havia ninguém sabia do que poderia dar aquele negócio. Essas duas imagens marcaram muito. Uma terceira imagem durante o movimento, em determinadas esquinas, havia uma pessoa sinalizando a direção. E eu me perguntava quem é. Não era alguém da polícia, não era alguém da MC Trans, empresa municipal de trânsito, não era nenhuma figura assim. Então, isso me marcou porque uma das características daquele movimento, que nós todos gostamos de dizer, é que eles foram, em boa parte, espontâneos, desorganizados. É verdade, mas havia algum grau de organização. Quem colocou aquela figura lá? Quem decidiu o percurso? E aí eu falava dos diálogos, eu encontrei colegas professores, algumas pessoas conhecidas, e nós todos dizíamos assim, tem de tudo aqui, né? Não tem cara esse movimento. Não dá para definir. Isso aqui é uma salada mista, né? E estávamos todos perplexos. E o professor tem essa mania de estar sempre analisando, tentando explicar, né? Nós não dávamos conta de explicar. Muito interessante. Eu gostei demais de ouvir sua perspectiva, porque, como deu para perceber, você já era um historiador, né, professor universitário, não era o seu batismo político, você vivenciou outros movimentos sociais, coisas também relevantes para a história do país, você também teve a oportunidade de presenciar. Para o país, eu não diria, não. Para o movimento estudantil da Unimor, essa coisa mais mínima. Mas você vivenciou, por exemplo, o Direta Já, né?
Nas diretas já era muito menino, né? Era novo ainda, assim. Muito, muito. Mas com esse olhar de historiador, o que te motivou aí na rua? Foi um olhar mais analítico ou não? Você queria também participar do movimento? Na verdade, foi só para fazer uma pesquisa ali, meio experiência de campo, né? Não foi pesquisa, não estava realizando a pesquisa sobre aquilo, não. Foi curiosidade, Curiosidade, entendi. literalmente. Como eu, né? Militante, com a camisa lá. Não, eu não fui como militante, tipo assim, porque eu não estava lá defendendo uma causa específica. Eu queria ver o que estava acontecendo, que estava o país inteiro. Aham. Falando aqui, todo mundo não, mas muita gente indo à rua, falando que vou ver isso. Fui literalmente por curiosidade. Talvez aí o senso de historiador também, né? Porque assim, como eu dizia, não foi um dia, foram vários dias, algumas semanas de manifestação. Então, já dava para perceber que estávamos diante de um momento histórico curioso, no mínimo, né? Intrigante. Então, eu fui para, como eu dizia, por curiosidade e talvez levado também por essa sensibilidade do historiador de ver em loco algo acontecendo. Agora, tem uma coisa que você falou aí, Mac, que é o fato de que, por mais que ele parecesse ser difuso, tinha algum planejamento inicial, algo que norteava, igual você citou a questão do percurso. Quem que definiu isso? E um dos debates que se tem até hoje sobre os eventos de 2013 é que ele parece ter mudado de lado. Ele começou meio com a cara de esquerda e depois foi parar mais para o lado direito. Ele se inicia com aqueles protestos contra o aumento das passagens, com protestos típicos de movimentos organizados por estudantes, mas depois você vai ter aí um rumo mais à direita. Você concorda com essa visão? Ou você acha que não tem nada a ver? Em termos, vamos. Agora, eu acho que é o segundo ponto da nossa conversa, né? Passando da nossa experiência pessoal para essas análises das características gerais do que foram as manifestações de 2013. É difícil, Chico, afirmar isso, né? Começou, em alguma medida, eu dizia em termos, porque em alguma medida a cronologia é essa mesmo, né? O movimento começa em São Paulo, organizado pelo MPL, MP de passe, né? Movimento pelo Passe Livre, não é MBL, que surgiria depois, 2014, se não me engano. E o movimento de esquerda organizado e, no primeiro momento, o movimento é muito pequeno, mas ele vai crescendo e tem um dia crucial em que a polícia responde com muita agressividade e atinge jornalistas. Ali tem um ponto de virada no movimento. Quando os jornalistas são atingidos pela violência policial, boa parte da mídia começa a ter um novo olhar para o movimento. E ele vai crescendo. Eu diria que a segunda mudança é que ele ganha muito corpo. Então, a primeira a mídia muda de posição, não toda ela, mas a boa parte. Segunda é que o movimento cresce muito. Não é mais apenas em São Paulo, apenas pela redução, né, contrária ao aumento das passagens. Ele vai ganhando corpo. Espaço no Brasil inteiro e para além, né, daquela pauta específica. E no meio desse processo de crescimento apareceu de tudo. Literalmente tudo. Todas as bandeiras imagináveis. Né? Então, assim, para dar um exemplo concreto, você poderia encontrar tranquilamente movimentos pró-aborto nas ruas, pedindo ampliação do direito ao aborto. E movimentos contrários ao aborto, na mesma rua, na mesma praça, pedindo restrição ao aborto. Poderíamos multiplicar exemplos. Então, ele ganha uma diversidade no decorrer do processo indescritível, indefinível, não dá para colocar numa caixinha. E aí também, se por um lado há entidades chamando para as ruas, né, havia algumas entidades, alguns grupos, como Vem para a Rua, o próprio MPL, depois do MPL para de convocar novas manifestações, eu me lembro disso, e outras entidades, mas há muita gente que vai no espontâneo, há muita gente que vai movida pelo amigo da internet, tem muito isso também, né? Nós saímos do Facebook, era uma frase daquele tempo, né? Então, o movimento
muito diferente do que tinha acontecido até então, pela diversidade e pela maneira como ele se organiza, ou não tem organização, digamos, porque não tem uma entidade, não é uma estrutura vertical, piramidal de organização, é mais horizontal. Embora tenhamos que ter cautela também, como eu dizia, né, havia algumas pessoas, alguém à frente, né, de algum nível de organização. Mas, assim, ninguém é dono daquele movimento, nenhuma entidade é dona. Muitas cooperam para que ele aconteça, para que ele cresça. Mas eu não vejo... então, se começa de fato, por isso que eu dizia em termos, a sua pergunta, se começa de fato com o movimento de esquerda, no decorrer dele tem de tudo. Não dá para dizer que ficou só de direita. Continuava a haver muita gente de esquerda, muito movimento de esquerda no meio. Agora, talvez depois que se passou, que vai surgir um pouco desse debate entre grupos, entidades, tentando reivindicar a autoria, né? Sim, autoria e, vamos dizer, liderança, né? E dizer assim, olha, nós demonstramos nossa força em 2013. Aí é uma disputa nas ruas, sim. Pelo legado, né? Tem muito isso. Agora, tem outras características, Chico, que é preciso a gente lembrar desse movimento. Primeiro, a conjuntura externa. Então, o que acontece no Brasil não é, né, para usar a metáfora de Marx, lá no 18 Brumário, um raio no meio de um céu sereno. No céu sem nuvem, né? Não é. Havia mundo afora, né? A Primavera Árabe, o movimento Occupy nos Estados Unidos, movimentos semelhantes na Espanha, desaguaria, né, no Partido Podemos. Enfim, esses movimentos efêmeros, sem uma bandeira única, sem uma tradição de organização, com a forte mobilização inicial, pelo menos no nível da comunicação, pela internet, isso já estava acontecendo no mundo afora. Então, o que ocorre no Brasil é mais um capítulo nessa conjuntura. Oi. Certo. Pode continuar. Não, pode continuar. No plano interno, aqui é outra coisa que eu preciso dizer. O Brasil, a economia brasileira ia até bem. Se no mundo, né, se experimentou, em alguma medida, essas manifestações refletem, estão ligadas a uma crise econômica que vem de 2009, 2011, não é o caso no Brasil. Muita gente associa, né, as manifestações ao tempo de Dilma, a crise econômica, mas Dilma está no primeiro mandato, o Brasil não vive uma crise econômica, então as manifestações são mais difusas também nesse aspecto, não é uma manifestação contra o governo Dilma. E nós temos a véspera da Copa das Confederações, né? Perfeito. Sediaria a Copa das Confederações em 2013, em 2014 seria sede do Mundial. Então está rolando toda aquela movimentação de construção de estádios, inclusive muitos dos cartazes que se viam nas ruas queremos hospitais padrão FIFA, queremos escolas padrão FIFA, né? Algumas, Exato. né? Exato, isso aí marcou muito o movimento. Foi bom você lembrar disso, porque o Brasil vive um tempo de euforia. A Copa das Confederações era exatamente em junho de 2013. Euforia por quê? Iria sediar dois grandes eventos, a Copa de 2014 e as Olimpíadas, no Rio, em 2016. O Brasil era bem visto internacionalmente, enfim. Por isso, os movimentos surpreenderam muita gente. Especialmente o governo Dilma, ficou perdidaço. Faça-se justiça, não só o governo, nós todos ficamos perdidos. Ninguém estava entendendo nada. Tem uma frase do Antônio Prata, que é um colunista da Folha, que para mim é a definição perfeita. No meio das manifestações ali, 18, 19 de junho, eu li a coluna dele na Folha e ele escreveu nesses termos: sejamos honestos, ninguém está entendendo nada. Porque não estávamos. Eu falava que o governo estava perdido, o Dilma chama uma reunião e aí tenta catar quem é a liderança do movimento e não acha, porque é difícil. Ela leva a presidente do MPL, mas, tadinha da moça, o MPL representava uma coisa ínfima, de milhares, talvez milhões de pessoas nas ruas. Muita gente foi à rua reclamar dos gastos com a Copa do Mundo, com a Copa das Confederações, e dizer, olha, eu quero saúde, educação, padrão FIFA.
essas pessoas não eram de direita, vamos dizer assim. Eu mesmo era um super crítico da Copa do Mundo no Brasil, das Olimpíadas, sempre fui. Acho que foi um erro grosseiro de Lula. Foi Lula, ainda no governo dele, que inventou isso. O Brasil se candidatou, fez aquela coisa. Inventou isso, muito bom. Hã? É, Foi. foi Foi ele que a inventou. mania de Inventou moda, grandeza. né? Hã? Mania de grandeza de Lula. E aí Dilma Eu que ri da pagou o sua pato. expressão, inventou isso, é verdade. Eu era, continuo sendo, né, crítico daquelas despesas absurdas. É, pois bem, eu não saí com um cartaz na rua, né, meu perfil, né, um cartazinho assim. Não vai ter Copa, que era uma frase, hashtag não vai ter Copa, né? Isso foi muito forte naquele tempo. Eu não fiz isso, mas eu era contra. Muito crítico. E no ano seguinte, 2014, fui lá, votei, fiz campanha para Dilma. Estou contando de novo minha experiência pessoal para ilustrar isso. Então, há uma conjuntura interna que torna difícil a explicação da eclosão dos movimentos. Porque não é uma crise, não... Diga. Tá claro que o movimento foi muito plural e que, como nós já comentamos, o Facebook deu muito combustível, né, para isso. As redes sociais, a gente estava experienciando talvez um primeiro movimento social interno onde você tem a forte presença das redes sociais. Mas eu queria que você, né, como professor de Brasil República, inclusive, né, foi meu professor, na época que a gente estava lá na graduação, nas aulas de Brasil República, o senhor explicava lá sobre tenentismo, por exemplo, e falava assim, tenentismo é um movimento difuso, heterogêneo, mas era um movimento ligado ao exército, às baixas patentes, né? Ou seja, assim, tinha pelo menos um epicentro, né? No caso da história do Brasil República, a gente consegue encontrar algum movimento parecido com esse junho de 2013? Teve precedentes, assim, na nossa história? Nenhum. Com essas características, nenhum movimento. Por isso a gente gosta de falar na história que a história não se repete, né? Mas alguns movimentos são parecidos. Esse de 2013 não tem nenhum que a gente possa dizer assim, olha, temos uma experiência similar. Porque se nós recordarmos os mais recentes, as diretas já, né, no início dos anos 80, é um movimento, até pelo título, né, claramente organizado numa direção, com uma pauta. Ele era plural, ele tinha disputas internas, claro que tinha, mas a pauta estava muito explícita. E era um movimento organizado e liderado por grandes figuras políticas, naquela tradição vertical que nós dizíamos. Né? Um outro exemplo, o movimento contra o Collor, em 92, que levou estudantes para as ruas. De novo, o Fora Collor é uma bandeira específica, depor o presidente. Tem uma entidade que toma a frente do movimento, não apenas, mas que é central, que é a UNE, em 92. Então, são movimentos que repetem um certo padrão. O que nós, e é bom. E aí, no decorrer do governo Fernando Henrique, tem movimentos, vários movimentos clássicos de greve, de professores, de bancários, e principalmente do MST. O MST cresce muito, né, durante os anos Fernando Henrique, fazem as marchas, as manifestações, mas uma pauta, claro, né, reforma agrária, um movimento organizado, com uma entidade, né, bem conhecida, explicitamente de esquerda. O que nós temos em 2013 é inédito. Daí, eu dizia que ficamos todos perdidos para explicar, né? Porque era o novo. Você pode criticar, elogiar 2013, pode falar o que você quiser. Uma coisa temos que admitir, foi uma novidade. Pelo formato, pela diversidade de bandeiras, pelo caráter, em alguma medida, heterogêneo, pela presença das redes sociais como articulação, né, prévia de comunicação. E tem mais uma característica aí que eu acho curiosa, ele foi muito efêmero, né? Muito. O que repete o padrão europeu e árabe que eu dizia. Uhum. Pessoas que se reúnem, nem se conhecem, pessoalmente se reúnem pela rede social, marcam um determinado lugar e tempo, faz a manifestação e cada um volta para sua casa. Só que, atenção,
aí já seria até a terceira parte da nossa conversa. Depois de 2013, o Brasil experimenta um outro padrão de, digamos, ativismo político, de engajamento. Podemos dizer que houve um ponto de ruptura aí e que 2013 deixou lá suas reminiscências, né? A era digital com tudo e totalmente presente nas conjunturas políticas subsequentes. Exatamente. Aí é preciso dizer, temos que diferenciar o que são semelhanças dos processos políticos posteriores a 2013, com a experiência de 2013, do que separar isso, diferenciar isso de consequências diretas. Perfeito? Porque senão a gente vai simplificar e cometer injustiças. Até para a gente fugir dessa simplificação de causa e consequência, né? Exatamente. É assim que funciona a história, mas muita gente acha que é, mas não é. Muita gente acha que é, mas não é. Porque aí é assim, facilita muito a compreensão, só que é falso. Então, vamos pegar o seu Já próprio diria exemplo. Fernando Novaes, né? A história é muito mais complexa do que aparenta, do que o quadro dos modelos, assim. Exato. Você mesmo começou dizendo, brincando lá no início, não quero falar não, porque, né, eu me arrependo. Não, você não... Sim, é porque hoje eu sou um historiador já formado, né? Fui seu aluno, e aí dá um pouco de constrangimento. Mas na época, claro, até para explicar para o ouvinte aí o uso da minha camiseta, eu era um jovem estudante de ensino médio, não estava ali muito. Não tinha ainda as leituras que tenho hoje, né? Digamos assim. Você ainda é muito jovem, né? Preciso ressaltar isso. Claro, claro, mas em comparação à experiência acadêmica, né? Que ajudou muito a modificar a minha visão, né? Como professor, como historiador. Então, mas é o que eu dizia, não precisa se explicar ou se justificar. Porque as coisas que acontecem depois de 2013, evidentemente, é impressionante ter que falar isso. Obviamente, ninguém sabia que aconteceria. As relações não são diretas assim. E a gente poderia dar exemplos concretos, né? Do Brasil que vem de 2014 em diante, 2013 em diante, e que tem muita gente fazendo uma relação direta com as jornadas, que aí acho que a gente devia problematizar. Talvez o primeiro desses temas seja a Lava Jato, né? Depois o impeachment de Dilma, são coisas ali muito próximas, e mais adiante a emergência do bolsonarismo. Eu diria, Chico, o seguinte, eu dizia, temos que perceber as semelhanças, como é que essas coisas remontam a 2013, mas não como produto direto. Eu penso que, começando por esse primeiro tema, da Lava Jato, uma das coisas que 2013 apresentou no seu balaio de gatos, né, na sua diversidade, foi um certo discurso antipolítica. Isso tem muito a ver com o perfil de muita gente que foi à rua. Se, por um lado, foi à rua, foram às ruas, muitas pessoas com hábito, né, tradição de militância, muita gente foi à rua pela primeira vez, pela juventude, pela experiência de vida, com um grito de indignação que era difuso, contra o regime, contra os políticos, contra a política. Contra tudo e contra todos, mas sabia exatamente o porquê, né? Talvez até tinha um porquê, né? Mas não estava muito bem elaborado, né? Com foco específico. Isso reflete, e aí eu me apoio aqui muito no Marcos Nobre, o professor Marcos Nobre da Unicamp, até mostrar para os nossos telespectadores, já que a gente está no YouTube também, né, Chico? Esse livro, Os Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Marcos Nobre chama atenção para algo muito interessante, que é um desencontro entre as instituições, entre o sistema político e a população. Então, 2013 demonstra isso, de 2013 para cá também.
Então, há uma demanda por nova representação, por abertura do sistema político, e o sistema político se fecha, ele fica impermeável. Talvez por isso a crise não acaba. E essa é outra coisa que o Marcos Nobre fala e que eu concordo plenamente. Iniciamos em 2013 uma certa crise política que ainda não acabou. Então, eu falava, há um grito difuso contra a política, nos termos populares, contra os políticos, né, para falar no senso comum. Por que isso dá para perceber a semelhança disso com a Lava Jato? Por que a Lava Jato teve tanto apoio popular? Porque ela tinha essa toada, né, essa pegada, vamos dizer assim. O mundo político é um mundo sujo. Aqui corrompido, né? A justiça vai, né, colocar o Brasil nos trilhos. Daí o próprio nome da operação, né? A ideia de que você vai passar por ela, ela vai te limpar, como Exato. se deixasse, né? E aí, a Lava Jato cometeu muitos erros, né? Hoje sabemos mais claramente, passou por cima de muitos princípios, mas isso as pessoas não viam como problema. Porque dizem, não, política é tudo bandido mesmo. É um discurso antipolítica muito perigoso, porque no limite ele consome a própria democracia, né? Os canais, as instituições representativas. A outra coisa que acontece no pós-2013 e que há semelhanças com 2013 é o movimento pelo impeachment de Dilma. Porque ali também há uma mobilização que tem muita ligação, muita origem nas redes sociais, na comunicação, na formação de grupos. Imensa diferença. O movimento pelo impeachment é um movimento organizado com essa pauta, é um movimento que tem direção, tem entidades claramente tocando aquilo, né? Aí o MBL vem para a rua e outros movimentos estão claramente à frente. E, lógico, é um movimento de direita, de centro-direita, enfim. Aí aquela diversidade de 2013 desapareceu. Mas está presente nele, junto com a Lava Jato, esse discurso antissistema, mas aqui também anti-esquerda. E o que fica de 2013 aí já é uma das lutas pela apropriação. Como se dissesse assim como nós demonstramos forças em 2013, também temos forças agora. A rua é nossa. Aqui isso é uma novidade, entre aspas, né? Porque tradicionalmente, não sei se posso colocar nesses termos, mas digamos, havia um certo costume ou monopólio, entre aspas, das esquerdas nas ruas, né? Perfeito. Essa é outra grande novidade de 2013 e de 2013 para cá. O movimento social de direita nas ruas, essa já é uma novidade, sempre existiu direita no Brasil, mas esse movimento de rua era muito raro. Houve em 35, houve pré-64, mas a tradição é que as ruas, vamos dizer, entre aspas, sejam da esquerda. Isso mudou. E aí outra coisa que mudou também tem relação direta com 2013, mas não como produto. Muita gente de direita perdeu o constrangimento de se identificar como direita. Essa é uma novidade crucial para entender o Brasil dos últimos 10 anos. A presença da direita sem constrangimento. Para usar o jargão, né? A direita saiu do armário. Pois é, Mac. Acho que uma coisa que fica de lição aí, de reflexão para nós, é que nós, historiadores, somos especialistas no passado, né? Então, acreditar que existe uma conexão entre os eventos de junho de 2013 com coisas que surgiram depois, conexões diretas, né, como se fossem produtos, né, consequências, isso acabaria aí matando a própria história, pois a história ela é repleta de imprevisibilidades, ela é a ação dos homens no tempo. Então, não tinha como a gente prever o que surgiria posteriormente, né? E isso é algo que deve ser ressaltado. Como a gente viu, né, junho de 2013 torna-se um campo de disputas. Existem diversas narrativas que posteriormente vão reivindicar a legitimidade dessas manifestações. E há também aqueles
que crescem se valendo, digamos, de valores que estavam muito em voga em junho de 2013, valores que vão crescendo, como você mencionou, a direita e o discurso antipolítico, que beneficia o discurso de Bolsonaro, creio que não apenas do Bolsonaro, né? Tiveram outros políticos que posteriormente se valeram desse discurso de outsider, João Dória, Alexandre Calil, Até são antes, né? figuras... É, Até antes do sim, Bolsonaro, né? Esses dois exemplos, eles se elegeram antes de Bolsonaro. pois é, figuras que se valeram aí desse discurso antipolítico, né? Uhum. Perfeito, Chico. É, é isso, né? Não dá para você ficar simplificando as coisas assim, construindo uma linha direta, né, entre 2013 e esses processos que se seguiram. Essa é a tendência, né? É Que a é tendência tendência e era tentadora, né? Porque facilitadora. ela traz essas explicações, elas nos servem como uma espécie de tranquilizantes para nós. Porque quando a gente explica, você consegue pisar no chão, né? Enquanto você está lidando com algo novo e que você não dá conta de compreender, você está inseguro junto com aquele negócio, junto àquele negócio. Então, dá para entender essa sedução que as explicações têm, né? Mas essa é uma das coisas que a gente deve preservar. Olhar para 2013 reconhecendo que ainda é um enigma. A gente já até usou essa palavra aqui, né? Por quê? 10 anos é pouco. É um distanciamento ainda pequeno. Nós, Para nós, historiadores, 10 anos não é nada, é ontem, né? não é. É lógico que nós podemos, estamos fazendo isso aqui, né? Existem dezenas de livros, centenas de teses já sobre 2013. O que eu estou dizendo não é para parar de estudar 2013, é o contrário. Continuemos a estudar. Talvez a relação mais intrigante seja exatamente de Bolsonaro com 2013. Porque a tentação de dizer a raiz do bolsonarismo está lá é muito grande. Mas aí, olha uma coisa. Durante as manifestações, a maioria dos analistas diziam há um forte componente antipolítica nos discursos, nas manifestações. Se tem algum político que pode se beneficiar disso, é Marina Silva. E, de fato, nas eleições de 2014, Marina teve uma grande votação. Até que o PT fez uma campanha muito pesada contra ela e desconstruiu a candidatura de Marina. Aí é um outro capítulo, uma outra história, aliás, constrangedora na história do PT. Mas não Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado insignificante em 2013, exceto para o nicho dele. Agora, então, primeiro afirmar isso, né? Não há essa relação direta. Depois, tem coisas que vêm de 2013 e que ajudam a entender o bolsonarismo, lógico que tem. Já mencionamos diversas aqui, né? O próprio discurso antissistema. E é uma coisa curiosa, ele é um deputado há muitos anos e faz o discurso do antissistema e pega, né? Muita gente acredita nisso. A direita que não tem mais constrangimento de se mostrar enquanto tal, a presença nas ruas, o uso muito bem feito das redes sociais. Nesse ponto, a direita ganha muito da esquerda, né? Todo mundo concorda com isso. As pautas que emergem em 2013, junto com naquele caldeirão, muitas pautas que o Bolsonaro vai defender em 2018, também tem relação direta, relação clara. Quando eu digo relação direta, essas pautas estavam lá. Havia um clamor por alguém que encampasse isso. E Bolsonaro certamente percebe. Mas quando a gente insiste em dizer que ele não nasceu lá, né, é porque aquele movimento era muito diferente, era muito heterogêneo, como nós dizíamos aqui. Lá não tem o germe dele, mas ele, digamos, essas coisas convergiram, né? Contribuíram para, de alguma forma, o discurso que ele fazia ganhar projeção nacional. Porque, como você falou, era um deputado, fez carreira política, né, como deputado no Rio. Não tínhamos essa projeção nacional. E é preciso lembrar, né, depois de 2013, ocorrem muitas coisas que cooperam para a eleição de Bolsonaro, né? O próprio impeachment de Dilma, a Lava Jato, o desgaste, né, das instituições. Aí, então, uma coisa muito importante, desde 2013, eu vejo como
um questionamento às instituições como um todo. Não apenas às instituições políticas, como Congresso Nacional, como Justiça, mas é uma certa desconfiança, entre aspas, popular da universidade, da mídia. Isso é um ponto importante. As emissoras de TV eram muito criticadas em 2013. Jornalistas apanhavam na rua. Havia um discurso anti-Globo, anti-mídia como um todo, a grande mídia. Isso vem de 2013 e permanece até hoje. E tem relação direta com a internet. Porque a internet, entre aspas, dá voz a todo mundo e aí produz essa desconfiança global não, mas muito difundida, de que as instituições estão enganando você. Essa questão da mídia é muito curiosa para mim, foi sempre intrigante, porque sempre associei esse discurso anti-mídia com um discurso mais de direita, que é o antissistema, né? Como o senhor está mencionando, mas também tem um discurso da direita que diz que as esquerdas têm uma intenção de regulamentar as mídias, né? O que soa um pouco contraditório, ao mesmo tempo em que se posicionam anti-mídia, defendem a liberdade de imprensa, né? Não é meio contraditório? Esse discurso sobre regular ou não mídias e agora redes sociais, acho que é um capítulo para A parte, claro. outro episódio. Claro. Um dos Mas, complicadores da análise é que quando nós falamos mídia, a gente usa um termo muito genérico. Sim. Isso complica bastante, mas é preciso reter esse dado para, de novo, não pensar 2013 como algo de um grupo específico. Uhum. E também para entender o custo da cobertura jornalística. Há um dado momento que a própria TV Globo se torna muito cautelosa na cobertura dos movimentos por uma razão óbvia. Estava impossível para os profissionais da Globo trabalharem na cobertura das manifestações. Era muito comum você ver repórter fazendo entrada ao vivo e sendo achincalhado. Isso aconteceu demais. Uma coisa que você diz, né, sobre esse descompasso, essa desconfiança entre as pessoas e os representantes, a sociedade e as instituições, tem autores, né, que dizem sobre essa crise da República. Alguns vão dizer que a República vai se encerrar em 2018, mas eu sei que você, como historiador, pensa que essa fase da República chega ao fim em 2013. Você defende essa perspectiva? É algo para ser investigado, né? Eu venho pensando nisso, que um certo modelo de política no Brasil, um certo arranjo político, que vem da Constituição de 88, ele entrou em crise. Se esgotou, né? Se esgotou, e 2013 para cá mostra que as pessoas não se sentem representadas ali. Boa parte delas já não sentiam antes, mas não se expressavam. E essa é uma das grandes mudanças na política brasileira de 2013 para cá. Uma politização muito maior. Uma presença das pessoas na política. Em grande medida pela... Tudo em todo lugar passou a ser, né? Passou. Hoje eu li um artigo do Pablo Hortelado na Folha. Ele é professor da USP e ele falava isso. Até 2013, muita gente mantinha-se distante da política. De lá para cá, não vou usar a expressão todo mundo, mas parece que a maioria está muito politizada. E aí ele fala algo muito sério. Então, primeiro nós temos essa politização maior, esse ativismo, né, que tem seus problemas. Quando você transforma tudo em política, a vida fica insuportável, Chico. Mas, me atenda ao que o Hortelado dizia, o Pablo Hortelado disse, ele chama a atenção do seguinte: até 2013, e inclusive em 2013, muita gente fazia o engajamento político por uma causa, em torno de uma bandeira, de um projeto. De 2013 para cá, isso continua existindo, mas é minoritário. Hoje, a mobilização é contra alguém. E aí o Brasil está muito polarizado. Então, tem muita gente ativa. Há um outro autor, esqueci o nome agora, ele diz o seguinte: o Brasil passou
do militante até 2013 para o ativista, nos vários segmentos, nas várias ideologias. E aí, esse combate contínuo contra o outro tornou a política brasileira muito diferente. Estou vendo toda hora um analista falando, né? O governo Lula 3, um dos desafios dele é entender isso. O Brasil de hoje não é o Brasil de 2003, do primeiro mandato. E aí, o ponto de ruptura, talvez a palavra ruptura seja muito forte, mas o marco dessa mudança é 2013. Então, se 2013 não é o determinante das coisas que vêm depois, não é mesmo, mas é crucial entender 2013 para entender muita coisa que vem depois. E é claro que tem aí uma onda, como você já mencionou, que extrapola o endógeno, né? Externamente, tem também essa crescente necessidade dos debates das pautas identitárias. Eu acho que isso ajuda muito a essa politização de tudo, talvez. E aí você tem um fla-flu político, e aí eu gostaria de fazer uma constatação que é crítica em relação à corresponsabilidade de alguns veículos de imprensa que, ao meu ver, olhando hoje para trás, eu percebo que eles deram muito espaço para esse tipo de debate, que é o fla-flu. Inclusive, nesse formato, né, você tem alguns programas de jornal onde sempre traziam dois ativistas, militantes com pontos de vista distintos e praticamente deixavam os dois brigarem, né? Assim, isso incitava muito as redes sociais. Depois isso vai ser até um formato de quadro na CNN, que vem de uma tendência norte-americana, que eu acho que acirrou muito o debate, deixou tudo muito mais acalorado. Pois é, Chico, o que nós estamos vendo nesse caso aí é a mídia tradicional copiando a internet. Vamos usar a expressão popular. O povo quer ver sangue. O que é que gera engajamento nas mídias sociais? A agressividade, o extremismo. Ora, essa polarização constante, quando você pega um telejornal, coloca um debate ali em 3, 5 minutos, com dois lados, duas pessoas se pegando ali no debate, é a reprodução do padrão internet de debate, entre aspas, né? Na verdade, é uma briga, uma guerra. Um debate para construir um raciocínio, disputar ideias. Em nada adianta, né? Não ajuda muito. Não rende, né? Quer dizer, rende audiência para a TV. Audiência, sim. No caso do blog, agora não é mais blog, né? No caso do perfil do canal, quanto mais polêmico, mais audiência. Inclusive, o quadro da Folha, que sempre aparecia no Facebook, era TV Fla-Flu, o nome do quadro. TV Fla-Flu. Perfeito. E sempre presente aí nas redes sociais. Eu só não gosto muito de usar a metáfora do Fla-Flu, porque o Flamengo é muito maior do que o Fluminense, né? É claro. Isso Nós aí dois flamenguistas aqui. isso não tem discussão. Isso Se aí é tivesse tranquilo. um tricolor, ia ficar muito bravo. Mas, então é isso, né, Mac? Vamos chegar ao final aqui do nosso episódio de hoje. Claro, tentamos aqui problematizar um pouco sobre os acontecimentos de junho de 2013, trazendo também a nossa perspectiva como historiadores, desconstruindo algumas visões de causa e consequência e pensando nas reminiscências de junho de 2013. Por que é tão importante falar desse tema, mesmo passado aí 10 anos? Em outras ocasiões, poderemos, né, voltar a comentar sobre o assunto. Obrigado, Mac, pela a sua participação. Tamo junto e até a próxima. Grande abraço, Chico. Um abraço para os nossos ouvintes.